caríssimo Padre Tiago, aqui nessa paróquia, caríssimos irmãos e irmãs. Nós estamos refletindo sobre a esperança, que é essa virtude, essa dádiva, essa graça de Deus em nossa vida, que nos ajuda a conduzirmos tudo aquilo que fazemos e que somos sempre a partir dos desígnios do Senhor. E para entendermos a virtude como graça de Deus, nós precisamos entender várias situações que nós estamos meditando a cada dia da nossa novena. E hoje nós somos chamados a meditarmos como o Pai nos ama, como o desígnio do amor, da graça de Deus faz com que a nossa vida se configure sempre mais essa dinâmica da esperança. E eu vos pergunto, o que é o contrário do amor? Ódio, raiva, o que mais? Opa, quem falou indiferença? Beleza. Contrário do amor não é raiva nem ódio. Pelo contrário, o ódio é reivindicação do amor. Quando a gente está com muito ódio, na verdade a gente queria que a pessoa fizesse alguma coisa para nós. Ou a gente não se sente valorizado, reconhecido, amado, seja o que for, a gente fica com ódio da pessoa. O contrário do amor é a indiferença. Quando, independentemente do que a pessoa faça, para nós não tem sentido nem significado. Somos indiferentes àquela realidade, àquela pessoa, àquela situação. Isso é o contrário do amor. E quando nós falamos do amor de Deus, nós não falamos de um amor indiferente. Pelo contrário, nós falamos de um amor que vem ao nosso encontro e que vai até as últimas consequências por cada um de nós. E é bonito o Evangelho da Quinta-feira Santa, né? Amando os seus que estavam no mundo, vírgula, amou-os até o fim. O amor de Deus por nós vai além da vírgula. O amor de Deus por nós vai além de todas as consequências. Por isso, e aqui está a nossa reflexão da noite de hoje, também, quem ama, corrige. Quem ama, corrige. E aí que é significativo para a gente olhar. Papa Francisco nos fala que uma das grandes tentações, um dos grandes pecados nossos, é a autorreferencialidade. Quando a gente se torna referência para todas as coisas. Tudo tem que se adequar ao nosso coração e à nossa vida. É mais ou menos aquilo que nós ouvimos no Evangelho de hoje, né? O patrão saiu a contratar. Contratou vários em diversos horários. E a todos prometeu uma moeda de prata. No final do dia, ele entregou uma moeda de prata. Ele foi justo. Deus é justo. Porém, na nossa autorreferencialidade, a gente sempre quer tudo a partir do nosso ponto de vista, daquilo que a gente acha, gosta, pensa e como tem que ser. Por isso, Deus, como um Deus que nos ama, está do nosso lado em todas as situações, também é um Pai que nos corrige, também é um Pai que nos conduz sempre mais à sua graça e à sua presença. E quando nós falamos de conversão, não necessariamente é que a vida nossa está toda errada e precisa ser transformada, mas correção é que nem calibrar o pneu, né? Quanto mais o pneu está calibrado, melhor o carro anda. Melhor o desempenho do carro. Assim também na nossa vida. Quanto mais o nosso coração está calibrado em Deus, melhor a gente caminha, melhor a gente vive, melhor a gente experimenta da presença e da graça de Deus. É bonito o Evangelho, né? Por não estarmos calibrados ou configurados ao Senhor, a gente corre o grande risco de perder a graça de Deus. Deus deu uma moeda de prata a todos. Mas a gente fica tão preso no murmurar, no reclamar, na inveja, nessas situações, que nós perdemos a graça que Deus que passa na nossa vida. Por isso, Deus, como um Pai amoroso, sempre está calibrando o nosso coração. Sempre está conduzindo a nossa vida na sua graça e na sua misericórdia. Como? Através de 4 atitudes concretas. Lembra o Evangelho do perdão? O Evangelho da reconciliação, que nós meditamos esses domingos, né? Então, assim, Senhor, se o meu irmão pecar, o que eu tenho que fazer? Primeira atitude, vai falar com ele.
Primeira atitude que Deus sempre nos chama à conversão é a dinâmica da verdade. Conversar com o outro, a gente se colocar diante do outro, falar, olha, meu irmão, isso deu certo, isso não deu certo. Ó, isso tem que mudar, isso tem que fazer de novo. E Deus faz isso também conosco. Quando? Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa errada, pesa a nossa consciência e o nosso coração. É batata. A gente pode querer até se justificar, mas que pesa, pesa. Diz o Catecismo da Igreja Católica, a nossa consciência é o sacrário vivo, onde Deus fala, onde Deus vem ao nosso encontro. Então essa é a primeira atitude. Deus nos ama, por isso nos corrige, por isso nos chama à conversão, por isso quer calibrar o nosso coração para que a nossa vida caminhe sempre mais. E a primeira forma disso é vivermos a verdade. Tudo aquilo que nós fizermos e pesarmos o nosso coração ou na consciência, a gente tem que repensar. E aí a gente tem que se educar para escutar a voz da consciência. Deus fala com todos nós. É que às vezes a gente vai arrumando tantas desculpas para se justificar, né? Que a gente não escuta mais. Mas Deus sempre fala a cada um de nós. Pesou no teu coração e na tua consciência, opa, não é da vontade de Deus. Opa, não é isso que Deus quer para mim. Primeira atitude. Segunda atitude, a atitude da justiça, diz assim, ele não te ouviu? Chama mais um ou dois para que seja decidido da melhor forma possível. Senão a gente vai ficar brigando, né? Um fala que o melhor é o Corinthians, outro fala que é o São Paulo, o Palmeiras, ou tudo mais, mas ninguém vai abrir mão daquilo que pensa. Porém, quando nós nos colocamos na dinâmica da justiça e da graça de Deus, a gente vai aprendendo a entender o que é melhor, não só para mim, mas no meu caso, que sou padre, o que é melhor para o meu seminarista? Você que é casado, o que é melhor para a sua família, para os filhos, para o marido, para a esposa? Esse discernimento e sabedoria para conduzirmos a nossa vida e o nosso coração. Essa é a segunda conversão, ou segunda calibração que Deus coloca no nosso coração. Adianta a gente aprender a refletir, não só o que eu quero, mas o que é o melhor para a minha família. Por isso, a atitude da renúncia é bonita, por isso, né? Não é a gente abandonar aquilo que a gente gosta ou deixar de fazer, mas dar um passo a mais, entendendo que aquilo que nós vamos assumir é um valor maior na nossa vida e no nosso coração. Ao mesmo tempo, Deus conduz a nossa vida no seu tempo e na sua hora. Não quando a gente quer e não como a gente quer. Às vezes a gente reza como o Faustão apresentava o programa, né? O Faustão perguntava, ele mesmo respondia, não dava tempo para ninguém fazer nada, a gente faz isso com Deus, né? Senhor, eu quero isso, em tal ordem, tal jeito, não dá tempo de Deus falar. Não damos momento para Deus falar. E Deus tem a sua dinâmica. E às vezes, aquilo que nós pedimos e que Deus não nos concede, talvez é o melhor para a nossa vida. Deus olha sempre lá na frente. A gente humanamente não consegue fazer isso, mas Deus consegue fazer. Então, aprender a entrar na dinâmica da obediência, da vontade, do projeto, do horário e da dinâmica de Deus. Segundo exercício de conversão. Terceiro exercício de conversão, Deus, como um Pai que nos ama, também respeita as nossas decisões. É como a gente, né? Pai, mãe, dá um conselho para o filho, mas o filho não quer escutar. O que a gente tem que fazer? Respeitar. Mas padre, lá na frente ele vai dar a cabeçada. Às vezes a gente só aprende quando quebra a cara. Infelizmente, mas não é? Às vezes a nossa autorreferencialidade é tão grande que a gente só aprende quando o negócio não dá certo. Então, respeitar também esses passos e esses momentos é graça de Deus. Deus nos dá o dom da liberdade. Sempre fala, sempre nos orienta, mas se a gente não quer seguir, Ele está do nosso lado. E aí tem isso que é bonito. Deus não nos abandona, caminha conosco. Se tudo lá na frente dá certo, Deus está lá para nos aplaudir. Se não der certo, e aí a gente encaixa no quarto elemento da conversão, Deus está lá para nos abraçar. Como é difícil fazer isso, hein? A gente fala assim, eu te disse que
que não ia dar certo. Eu te falei que não ia dar certo. Então Deus sabe e respeita a nossa liberdade, mesmo que às vezes a gente vai quebrar a cara, mas lá na frente Ele está sempre com os braços abertos para nos resgatar, nos revigorar e nos dar sempre mais a graça da vida nova. Talvez seja um dos momentos mais difíceis humanamente nosso, essa dinâmica da caridade, né? E respeitar o tempo e a caminhada do outro, mesmo que talvez a gente saiba que lá na frente o negócio não vai dar certo. E se não der certo, a gente estar com os braços abertos para acolher e recomeçar. Não com o dedo apontado para acusar e condenar. Mas Deus nos ensina isso, né? Que a nossa atitude, por melhor que seja, sempre tem que ser da reconciliação. Porque nós acertamos, mas também nós erramos. E Deus está de braços abertos. O que nós também precisamos fazer com os nossos irmãos e irmãs. E é isso que nós pedimos ao Deus da vida na noite de hoje. Entendermos no amor de Deus a dinâmica da esperança, que vem ao nosso encontro como fonte de verdade. Aprender a escutar aquilo que Deus fala, a nossa consciência, ao nosso coração. Pesou na consciência no coração, opa, Deus está mostrando que não é para aí que tem que ir. Depois, vivemos a dinâmica da justiça enquanto busca de discernimento e sabedoria. Nem tudo vai ser como a gente quer, mas a gente tem que buscar o melhor da família, do marido, da mulher, dos filhos, da gente viver a nossa comunidade. E entender que Deus tem seu tempo. E quanto mais obediente a gente é a esse tempo, mais feliz a gente caminha. Sabe que Deus nos dá o dom da liberdade, que nós usemos sempre com muita sabedoria e inteligência, que Deus dá a oportunidade de a gente caminhar, então que nós não sejamos cabeça dura de caminhar lá na frente e quebrar a cara, e termos a certeza que Deus nos ama, e independentemente de como a gente caminhar, o Senhor está sempre junto conosco. Que nós não percamos essa oportunidade da graça da vida. É isso que nós pedimos a Santa Teresinha na noite de hoje, que ela nos ajude em situações tão difíceis do nosso coração, da nossa história, a sempre calibrarmos, configurarmos o nosso coração ao coração do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E em pé juntos, professemos a nossa fé. Creio